Uma comissão especial da Câmara analisa mudanças em nosso sistema de impostos, a reforma tributária. O grupo trabalha com textos já em tramitação na Casa, mas o debate pode mudar de rumo. Os deputados têm realizado audiências públicas em diferentes regiões e o Executivo também promete enviar uma nova proposta. O secretário da Receita Federal, José Tostes, adiantou alguns pontos, como a volta da tributação sobre lucros e dividendos de empresas e a unificação de impostos federais. Eu converso sobre as diferentes versões da reforma com dois integrantes da comissão especial sobre o tema. O presidente do colegiado, deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, e Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará. Eu sou Daniela André e este é o Câmara Debate, programa da rádio e da TV Câmara. Deputados, bem-vindos ao Câmara Debate. Muito obrigado. Começo perguntando ao deputado Hildo Rocha. Esse tema da reforma tributária tem sido discutido há bastante tempo na Câmara dos Deputados e chegou a ser aprovado por uma comissão especial no ano passado. Deputado, por que a necessidade de se retomar essa discussão, inclusive ouvindo de novo os entes federados? O presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, entendeu que, como houve uma renovação muito grande na Câmara Federal, acima de 50%, de que deveríamos tratar do assunto, mais uma vez, começando do zero, em virtude de muitos deputados que se reelegeram, foram no compromisso de fazer a reforma tributária. E ele, assim, procedeu, criando uma nova comissão. E eu fui designado pelos colegas deputados como presidente. E o deputado Aguinaldo, o relator dessa PEC 45, que é a que está sendo analisada pela Câmara Federal no momento. É a PEC de autoria do deputado Baleia Rossi, que se baseou num estudo do Instituto CECIF, que é o Instituto da Cidadania Fiscal, que tem como coordenador o economista paulista Bernap. Ele analisou os sistemas tributários de vários países, aqueles países onde a sua economia cresce sempre, de forma constante, assim como também analisou os grandes gargalos que tem no nosso sistema tributário. Eu costumo dizer que o Estado, ele é visto apenas pelo seu corpo, isso é natural, é como ser humano. A gente consegue identificar o Estado pelo que ele faz, pelo que ele produz, pelo que ele proporciona ao cidadão. O Estado proporciona segurança pública, o Estado proporciona saúde pública, educação, infraestrutura, mas para que o Estado, aquele objeto que você pode ver, funcione, execute a sua missão, ele precisa de uma alma. A alma é o sistema tributário, que a gente não vê, a gente não percebe. A gente vê quando paga o imposto de renda, que é descontado no salário de quem recebe determinado montante por mês. Mas no consumo, o imposto que é tirado no consumo, nós não conseguimos ver, nós não percebemos. E eu tenho olhado e constatado nos seminários que nós realizamos, inclusive agora recente em Imperatriz, no Maranhão, que foi o 15º seminário, que a população se vê nessa relação de consumo apenas como consumidor de produto. Ele vai lá, compra 1 quilo de açúcar e ele vai saber o melhor produto, o melhor preço, se não está estragado. A mulher vai e compra lá um vidro de esmalte, ela quer ver a cor, se ele dura muito tempo, mas ele não se vê na condição de contribuinte. E ele é também contribuinte nessa relação comercial. Ele é consumidor e contribuinte. Ele só liga para o Estatuto do Consumidor, ele não liga para o Código Tributário. Ele não se vê como tal. Por quê? Porque não tem informação. O que falta é justamente informação. Por isso que nós estamos realizando esse seminário, mostrando para a população que nós temos um sistema que é cruel, que tira boa parte do que ele ganha para o Estado, para os municípios, para a União. Mas ele nem sabe disso, porque ele não tem informação. E a PEC do Baleia Rossi vem para dar transparência e permitir que o cidadão, além de ser consumidor, ele se vê na situação de contribuinte e, consequentemente, de quê? De fiscal. E nós não podemos ter fiscal melhor para o sistema tributário do que o próprio contribuinte, que ele passa a ser também um fiscal.
Deputado Mauro Benevides Filho, o senhor acredita que esse é o caminho? Um dos pontos principais dessa proposta que a comissão está analisando é retirar a cobrança sobre consumo, que hoje é a maior parte sobre consumo, deslocando para renda e patrimônio. O senhor acha que é por aí? Bom, primeiro, o que é que acontece com o sistema tributário brasileiro? Ele é um sistema extremamente injusto e ele é um sistema altamente complexo. Ou seja, é muito caro você levantar tudo que você deve em termos de impostos, ao mesmo tempo em que ele recai sobre a população mais pobre o grande volume de arrecadação. O Brasil arrecada nos 3 níveis, União, Estados e municípios, aproximadamente 2 trilhões e 100 bilhões de reais. Desses 2 trilhões e 100 bilhões de reais, 1 trilhão e 80 bilhões, 1 trilhão e 100 é imposto sobre consumo. Como a proporção da renda daqueles que ganham menos, eles gastam mais no consumo, se diz que o Brasil é o 3º sistema mais regressivo do mundo, dos 142 países que o Banco Mundial analisou, exatamente porque a carga de arrecadação está muito centrada no consumo. O Brasil tem 4 eixos de arrecadação. É o imposto sobre folha, é o imposto sobre propriedade, o imposto sobre renda e o imposto sobre consumo. Então, eu acabei de falar que 1 trilhão e 100 dos 2,100 é imposto sobre consumo, que é perverso para a população mais pobre. O imposto sobre folha, 400 bilhões, o imposto sobre renda, 480 e, por diferença, imposto sobre propriedade, 96 bilhões. Esse é um absurdo, isso é um crime. Hoje, quando uma pessoa compra um carro, ele paga IPVA. Agora, se um rico compra um avião, ele paga 0 de IPVA. Ou se compra um barco, é 0 de IPVA. A Câmara dos Deputados, durante muitos anos, o Congresso Nacional, vem tentando fazer essa discussão. E fica tudo centrado na unificação de impostos. Ah, não, é muito importante a propriedade, é muito importante a questão da renda, mas vamos fazer, por enquanto, somente a unificação do imposto. Essa é a história que se reproduz há mais de 25 anos no Congresso Nacional e chegou a hora, né, de se fazer isso. Segundo ponto, o Brasil e a Estônia são os únicos 2 países do mundo que não cobram imposto de renda sobre dividendos. Na campanha presidencial, que eu coordenei o programa econômico do presidente Ciro, essa foi uma proposta que nós propusemos durante o período, que é a taxação do imposto sobre dividendos. E na vinda do secretário Tostes à Comissão de Finanças e Tributação, que o deputado Wildo também é membro, nós cobramos mais uma vez a ele, nós estivemos com o ministro Paulo Guedes, estivemos com ele, eu acredito que o governo deva sim enviar a proposta de cobrança, isso não é bitributação. Se você tem um banco, por exemplo, se ele apura que vai distribuir 21 bilhões, determinada instituição financeira, 21 bilhões em dividendos. 3 pessoas física recebe 3 bilhões cada uma. Ela paga 0 de imposto de renda. Uma pessoa que ganha 15 mil reais no salário paga imposto de renda. Então você tem que elevar essa carga nos mais altos para que você diminua a carga nos menos favorecidos, de tal maneira que a carga tributária brasileira ela permaneça no nível que ela se encontra, porque a população brasileira também não aceita mais você fazer elevação de carga. E na 45, e aqui esse é um ponto importante que eu quero deixar para reflexão, é de que na 45 tem 2 problemas graves que precisam ser resolvidos. Primeiro é a diminuição de carga de bancos, porque hoje o ISS ele incide sobre tarifas, sobre taxas e do que for de serviços, mas ele não incide sobre a receita de operação de crédito. Mas essa receita de operação de crédito tem a incidência do PIS/COFINS. Com o IBS que está proposto lá, o PIS/COFINS vem para dentro do IBS e não há, na emenda 45, previsão para a incidência do IBS na receita de operação de crédito. Portanto, isso é muito grave. Como é que nós vamos agravar o setor de serviços? Nós vamos agravar o setor de serviços hoje, que paga 5, vai para 25. Se extingue os incentivos fiscais, todos vão para o princípio do destino. Portanto, como o incentivo fiscal é na origem e você transfere para o destino, você acaba esse poder. Não há previsão de criação de fundo de desenvolvimento regional.
com certeza, o trabalho do deputado Hildo e do deputado Aguinaldo. Eu espero que lá o Fundo de Desenvolvimento Regional, que na 110 do Senado tem previsão, na 45 não tem, mas na 110 do Senado tem, que é criar um fundo para que os estados possam, numa tentativa de dar melhores condições de trabalho, ele desconcentre a indústria brasileira, porque o PIB do Sul e Sudeste representa 70% de tudo que se produz aqui no nosso país. Então, são conceitos muito relevantes que, com certeza, com o correr da carruagem, isso, com certeza, tanto pelo deputado Hildo como pelo deputado Aguinaldo, nós haveremos de fazer uma correção dos rumos que lá estão traçados. Então, vamos começar a falar um pouco aqui desses pontos. Deputado Hildo Rocha, esse ponto específico da contribuição sobre lucros e dividendos pode ser enfrentado nessa reforma? Claro, sem dúvida nenhuma. Entendo que ser matéria para constar no relatório final do Aguinaldo, sem dúvida nenhuma. Grande parte dos partidos são a favor. O próprio governo já sinalizou que quer voltar a cobrar, que foi no governo Fernando Henrique Cardoso, que foi retirado, foi extinto. E ficaram esses anos todos eles sem essa arrecadação. E nós precisamos dessa arrecadação até para diminuir os outros tributos. Você não pode aumentar a carga tributária, que nós estamos lá na ponta da curva de Laffer, né? Nós estamos lá no patamar mais alto. Então, não tem como aumentar mais a arrecadação. Nós podemos diminuir outro tributo, a arrecadação de outro, para que esse que promove a melhor igualdade social, porque, como disse o deputado Mauro, de forma bastante correta, a falta da cobrança do tributo incidente sobre o lucro, ela sobre o dividendo, ela permite as desigualdades sociais enormes que tem no nosso país, assim como também as desigualdades econômicas. E, tecnicamente, era importante ressaltar o que está por trás do raciocínio nosso e do governo. Que mesmo que você retome a incidência, e como foi muito preciso o deputado Hildo, o Brasil cobrava. O presidente Fernando Henrique foi que retirou essa colocação. Se você retorna com a alíquota de 15%, a previsão de arrecadação do imposto sobre lucros e dividendos é da ordem de 45 bilhões ano. Mas você vai ter que recalibrar para baixo o imposto de renda da pessoa jurídica. Então, para não ficar uma carga muito elevada. Isso você diminuirá em aproximadamente 15, 16 bilhões. Essa diferença pró-receita tem que ser usada para você diminuir outros impostos de tal maneira que a carga total, que hoje o Brasil é mais ou menos 32,5% do produto interno bruto, para que a carga tributária ela não seja elevada de maneira ainda mais significativa. Então é importante a gente ter esse norte, que tamanho dela e para onde esse excesso deve ser destinado. Agora, na nossa estrutura. Os dois parlamentares tiveram experiência no Executivo, como secretários e outros cargos. Eu gostaria de saber se nessa caminhada aí da comissão nos estados, nos municípios, como está sendo, um dos obstáculos à reforma sempre foi a divisão do bolo, vamos dizer assim. Como é que está sendo enfrentado isso com os governos estaduais e municipais? Deputado Hildo Rocha. Os governos estaduais se pronunciaram através dos seus secretários de Fazenda, no sentido de apoiar a PEC 45, com colocações de algumas mudanças que foram feitas pelos secretários do CONFAZ, através do CONFAZ, com uma emenda. Essa emenda foi apresentada onde eles entendem que o comitê gestor do IBS, que é a ideia do Baleia, é criar um IVA, que se chamará IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, que vai extinguir os outros 5 tributos, né? 3 federais, 1 estadual e 1 municipal. E os secretários entendem que não há necessidade da participação da União e que a participação maior deverá ser a do Estado e menor do município. Então, esses entes perdem a arrecadação? Não. Vamos explicar como é que é isso. Hoje, você tem um regime de origem e destino na cobrança do ICMS. Então, quando uma empresa do meu estado do Ceará compra um produto de São Paulo, então São Paulo fica com 7%, e aí lá no estado, para fazer os 18%, que é a alíquota padrão média dos estados brasileiros, você cobra somente a diferença de 11% para fazer o 18%.
Então, hoje é como funciona no nosso país. Com a 45, o princípio deixa de ser origem e destino e passa a ser o princípio do destino 100%. puro. Ou seja, os 18% serão cobrados aonde efetivamente a compra está acontecendo. Em tese, isso significa que os estados que são consumidores, ou seja, produzem menos do que consomem, portanto importam de outros estados, em tese, financeiramente, eles seriam estados que ganhariam, né, receita. No entanto, na 45 diz o seguinte, que durante 20 anos, os estados que perderam receita vis-à-vis os estados que ganharam receita, como a União não vai entrar com nenhum recurso para poder recompor essas estruturas, os estados ganhadores, no seu valor real, porque você tem que preservar o valor real, não é isso, deputado? Isso. Você vai retirar esse excedente e vai devolver aos estados que efetivamente estão perdendo esses valores na origem. Então, se eu estou entendendo corretamente, durante 20 anos, o deputado Aguinaldo até me disse que está tentando ver se encurta esse período, nós não teríamos, mesmo sendo estado consumidor, passando o princípio do destino, você não terá ganho de receita como em tese você possa examinar. Segundo ponto, e como eu já falei, isso... E ainda assim esses estados apoiam essa mudança? Não, eles estão querendo, para isso acontecer, a criação do Fundo de Desenvolvimento Regional, que é o que os secretários de Fazenda, eles apresentaram uma proposta para aprimorar o texto da 45, gostou do termo, Hildo? Aprimorar a 45, exatamente para poder até a criação do fundo, porque se você perde um instrumento de atração de um processo industrial, que hoje é altamente concentrado no sul e sudeste, se você não tem nenhum incentivo para isso, não faz o menor sentido você implantar de uma vez só o princípio do destino puro. Tanto o secretário, o presidente do Concefaz, secretário Rafael Fonteles, como a secretária do meu estado, doutora Fernanda Pacopaíba, que é uma grande técnica nessa área, eles estão preocupados com a condução desse fundo, porque os estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste perderão com isso. A Zona Franca de Manaus já disse, se não permanecer a Zona Franca de Manaus, não tem reforma. Já está dito, eu não sei como é que isso vai ser enfrentado. Eu acho que a comissão não vai aguentar e vai acabar deixando a Zona Franca de Manaus. Deputado Hildo Rocha, como que vai ser enfrentado? Os dois pontos aí, a questão da criação de um fundo para desenvolvimento dessas regiões onde não há concentração industrial e a Zona Franca de Manaus. A questão é saber de onde vai sair o dinheiro para o fundo, que é necessário. Porque você acaba com os incentivos fiscais e tem que ter um fundo de desenvolvimento, que vai substituir os incentivos fiscais, que são muito maléficos ao Brasil. Ontem mesmo nós aprovamos aqui na Câmara uma continuação de um incentivo para um setor, que é o setor da informática, que já tem 15 anos que eles são incentivados, que eles deixam de contribuir, são bancados pela União, pelos estados, pelo município, porque eles deixam de pagar tributo que é partilhado, para desenvolver tecnologia, que não existe. Porque tem 15 anos que eles recebem esse incentivo, eu não conheço nenhuma tecnologia construída por eles. Eu conheço as tecnologias usadas nos celulares, computadores, tudo ou americana, chinês, alemã, francesa e israelense. Todas. Não vejo assim, nenhum produto que tem, não, esse produto aqui tem tecnologia brasileira com o incentivo que foi dado. Mas prorrogamos por mais 10 anos. E prorrogamos por mais 10 anos, fazendo algumas alterações, porque a OMC diz que nós somos protecionistas. E somos. Não só somos protecionistas, como somos besta de fazer isso que os empresários querem. Porque acaba que quem não está sendo privilegiado vai pagar, porque o Estado tem um custo. O custo da segurança é aquele. Você tem um custo da educação, é aquele. O custo da saúde é aquele. Se aquele setor não paga, o outro vai pagar. O outro vai ter que pagar. Então, é isso que acontece. Agora, a mudança na PEC 45 veio justamente para acabar com isso. Esses privilégios, que são muitos privilégios no Brasil. O orçamento do ano que vem lá, 330 bilhões de reais vão deixar de entrar por incentivos fiscais. Seriam tributos que iriam entrar... E acaba contribuindo ainda mais para o emaranhado de leis, Exatamente. Aí depois as pessoas dizem assim, não, mas por que determinado produto do Brasil é caro? É caro porque se subsidiou aquilo ali. Você está subsidiando
determinado segmento. Além das desigualdades, nesse processo é um ponto muito importante que o deputado Hilton levanta, que são as desigualdades nessas concessões. Por exemplo, o povo brasileiro não sabe que filé mignon paga 0 de PIS/COFINS. A população brasileira não tem conhecimento que o salmão paga 0 de PIS/COFINS. A população brasileira não tem conhecimento que o queijo suíço, como é que pode? Que país nós estamos? Que o queijo suíço paga 0 de PIS/COFINS. E o queijo brasileiro, deputado? O queijo brasileiro ele tem um tratamento diferenciado. Se ele for primário, ele paga 0 também. Se ele for industrializado, aí tem um outro tratamento. Então, são produtos que atendem a classe mais rica brasileira, que precisa ter um desconto de pagar 0 de PIS/COFINS. Eles são tratados como a cesta básica. Exatamente. Alguém fez lobby, alguém fez lobby para inserir dentro do contexto, do conceito, digo melhor, de cesta básica, para incluir esses produtos que estão lá consignados. E eu tenho, para fazer justiça ao secretário Tostes, quando ele esteve aqui conosco, lá na Comissão de Finanças, ele realmente reconheceu e se comprometeu que vai, quando do envio da proposta por partes, primeiro a junção de PIS e COFINS, depois lucros e dividendos e desonerações tributárias, ele vai sim acabar com 25, eu gravei até esse número, com 25 excrescências que existem dentro desse sistema de desonerações ou de incentivos fiscais, como queira chamar, porque o Brasil perde receita. E isso precisa ser acabado de maneira urgente. Inclusive, não só nas desonerações, mas perde receita nos programas de refis, de refinanciamento que o Brasil faz. De 2000 a 2017, a Receita Federal fez 31 programas de refis. Abriu mão de 840 bilhões de reais. Isso também tem que acabar no nosso país. Deputados, a gente está no imperativo do tempo. Deputado Mauro Benevides, obrigada pela participação. O deputado Hildo Rocha quer fazer suas considerações finais? Agradecer a oportunidade de se debater aqui a reforma tributária, que a população muitas das vezes não está antenada em relação à importância da mudança do nosso sistema tributário para a vida das pessoas. Porque todos nós somos contribuintes. Até mesmo aqueles que não têm salário, mas é contribuinte. Porque ele consome, se ele não consumir, ele não vive. Então, todos nós somos contribuintes e nós não temos essa informação, nós não temos a maneira de trabalhar para fazer com que os tributos que devem ser recolhidos são recolhidos. Então, o que nós precisamos é de mais informações, do comprometimento da população em relação a essa mudança. Aqui na Câmara temos mais de 2.000 projetos tramitando, PEC são várias, essa é uma delas, mas se a população não cobrar do seu parlamentar, não cobrar do seu deputado, do seu senador, uma mudança no sistema, vai continuar do jeito que está. O presidente Rodrigo Maia está muito interessado nisso, vou terminar, está muito interessado nisso e eu não tenho dúvida que nós que somos membros da comissão e que temos da liderança do deputado Hildo, do deputado Aguinaldo, nós vamos trabalhar irmãmente para realmente transformar e deixar esse sistema tributário brasileiro muito mais justo do que ele se apresenta nesse exato momento. Essa é a nossa vontade. Obrigada, deputados. Já deixo o convite para voltar e contar aqui para a gente um segredo que todo mundo espera: pagar menos impostos e receber mais serviço público. Isso. E é possível. Perfeitamente. Isso é possível. Vamos alcançar. Câmara Debate termina aqui. O programa é uma produção conjunta da Rádio e da TV Câmara. Eu sou Daniela André e conversei sobre reforma tributária com os deputados Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, e Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará. Você pode rever este e todos os nossos programas em nossa página na internet ou no YouTube. Obrigada pela audiência e até mais.